No vídeo anterior, nós vimos que quando uma pessoa procura o tratamento, existe uma dinâmica de motivações ali. Existem as motivações que a pessoa ela explica racionalmente, ela dá justificativas para buscar o tratamento. Mas existe também ali motivações que a própria pessoa pode não estar consciente. Motivações que ela mesma não tem acesso, que estão impulsionando a buscar uma via para lidar com aquele sofrimento. E também, dentro dessa dinâmica de motivações inconscientes, podem surgir obstáculos ou até mesmo impedimentos. Uma pessoa que conscientemente procura ajuda, mas que há fatores inconscientes lá prejudicando, atrapalhando. E é importante a gente saber disso, como uma dinâmica de motivações para procurar o atendimento, ela é mais complexa do que parece à primeira vista. E é sobre isso que o Freud vai continuar trazendo nas recomendações dele. Freud nos diz assim: tanto o público leigo quanto os médicos, ainda prontos a confundir a psicanálise com o tratamento por sugestão, lembrando que a hipnose é uma forma de tratamento por sugestão, inclinam-se a atribuir grande importância às expectativas que o paciente traz para o novo tratamento. Então, pergunta para a pessoa o que ela espera e dá uma importância para essa expectativa. No tratamento por sugestão, como a hipnose, isso que se espera do médico, a posição de poder, de autoridade que o médico é colocado, tem um quê decisivo. Já a psicanálise ela é diferente de um processo por sugestão. Freud, inclusive, abandona o uso da hipnose, querendo um processo em que a pessoa esteja mais consciente, esteja mais ativa e que não seja um fator tão determinante o poder, a autoridade do médico. Então é isso que o Freud está retomando aqui, quando as expectativas têm um papel tão importante, talvez a pessoa esteja confundindo o tratamento da psicanálise num tratamento por sugestão. E aí ele diz assim: quando a gente atribui grande expectativa, grande importância a essas expectativas, é melhor a gente considerar algumas questões. A miúde acreditam, no caso de determinado paciente, que não dará muito trabalho, pois tem grande confiança na psicanálise e acha-se plenamente convicto de sua verdade e eficácia, ao passo que, no caso de outro, acham que ele indubitavelmente, sem dúvidas, essa palavra significa, que ele sem dúvidas mostrará ser mais difícil, por ter uma concepção cética e não acreditará em nada até haver experimentado os resultados bem-sucedidos em sua própria pessoa. Então, Freud está dando dois exemplos aí. O exemplo de uma pessoa que chega super confiante na psicanálise, com uma convicção da verdade da psicanálise, da eficácia da psicanálise. Aí a gente vai lá, ouve essa pessoa toda confiante, com expectativas muito boas, acreditando muito na psicanálise, pensa: nossa, com essa pessoa o tratamento vai ser fácil, essa pessoa não vai dar trabalho nenhum, Por outro lado, o Freud dá um exemplo de uma pessoa que indubitavelmente seria mais difícil, que sem dúvidas seria mais difícil, que é aquela que chega cética, fala: eu não acredito em psicanálise não. Eu não acredito que ficar aqui falando vai ajudar em alguma coisa, vai melhorar alguma coisa. Eu só acredito vendo. E aí, a gente imagina que a pessoa que está lá toda contente, confiante, vai ser um paciente mais tranquilo, que vai seguir na análise, de uma forma com uma adesão maior ao tratamento.
enquanto a pessoa cética, que duvida, que questiona, que só acredita vendo, é um problema. E não, Freud vai dizer que não. E é engraçado que eu, como supervisora de estágio, né, lendo Freud, eu fico pensando nas experiências com vocês também, quando vocês vão atender pela primeira vez. Muitas vezes vocês vão atender pela primeira vez e a pessoa chega dizendo: o meu sonho era fazer terapia, como eu tô feliz quando me ligaram para marcar esse atendimento. Toda feliz. E vocês chegam, nossa, a pessoa quer muito. E justo essa pessoa começa a faltar, atrasa, começa a falar de um assunto importante e tem muitas resistências e barreiras. E a gente pensa assim, ué. E aquela outra pessoa que fala assim, eu vim aqui, mas eu não acho que isso vai me ajudar. Eu não acho que falar do que eu tô sentindo serve para alguma coisa. Aí vocês chegam todos desanimados na supervisão. Ela não tá acreditando muito. O que o Freud está dizendo assim é que podem chegar pessoas que acreditam muito e pode chegar pessoas que duvidam. O que isso diz sobre o tratamento que virá? A pessoa que acredita muito vai deslanchar no tratamento? A pessoa que não acredita vai barrar? Ou o contrário? Na verdade, a gente não sabe. Na verdade, essa atitude superficial, essa atitude consciente, ela não importa tanto. Uma pessoa que diz não acreditar, não confiar, ou uma pessoa que diz acreditar muito, confiar muito, essas são as posturas conscientes. E a gente está interessado para que o processo psicanalítico aconteça em toda uma dinâmica mais complexa que envolve fatores inconscientes. Então, nessa parte da página 4, Freud está nos falando das expectativas para a gente pensar como lidar com elas. Vamos ver o que Freud continua dizendo? Ele diz assim: todavia, na realidade, essa atitude por parte do paciente tem muito pouca importância. Sua confiança ou desconfiança inicial é quase desprezível, comparada às resistências internas que mantêm a neurose firmemente no lugar. Então a gente não vai se deixar enganar, a gente não vai acreditar que eu sei como o tratamento vai ser pela postura consciente, pela postura inicial. Eu preciso investigar como são as resistências internas e isso vai aparecendo à medida que os atendimentos acontecem. É verdade que a confiança alegre do paciente torna o nosso primeiro relacionamento com ele muito agradável, gera em nós uma animação, Ai, que bom que a pessoa está animada. Ficamos-lhes gratos por isso, mas advertimos-lo de que sua impressão favorável será destruída pela primeira dificuldade que surgir na análise. Ou seja, mesmo que uma pessoa seja muito confiante, esteja muito contente de fazer terapia, esteja muito animada, a terapia não é um processo que depende desse ânimo e dessa confiança consciente. No processo psicanalítico, a pessoa vai entrar em contato com conteúdos que doem, vai entrar em contato com conteúdos que são difíceis emocionalmente, vai entrar em contato com dimensões dela mesma que não é à toa que ela preferiu evitar até então, que ela preferiu se afastar até então. Então, mesmo uma pessoa muito animada vai chegar em momentos da análise que vai falar: por que é que eu fui mexer nisso? O que é que eu estou fazendo aqui? Então, é um cuidado nosso contar que o processo psicanalítico, mesmo quando a pessoa está muito disposta, animada e motivada conscientemente, pode mexer com dores, dificuldades, sofrimentos, pode mexer com conteúdos que vão ser difíceis para a pessoa e ela vai ter esse impulso de afastar. Existências vão surgir, certo? Então, as
expectativas iniciais têm muito pouca importância, o que a gente vai olhar é para essa dinâmica de motivações inconscientes mais ampla. E o Freud continua. Ao cético, dizemos que a análise não exige fé. A pessoa não precisa acreditar na análise para a análise acontecer. Que ele pode ser tão crítico e desconfiado quanto queira. Não tem problema, gente, se uma pessoa chega cética, crítica, desconfiada. A pessoa pode ser tão cética, crítica e desconfiada quanto queira. E que não encaramos sua atitude de modo algum como sendo efeito de seu julgamento, pois ele não se acha em posição de formar um juízo fidedigno sobre esses assuntos. Ele não começou o processo psicanalítico ainda. Então isso, o que ele julga que será, diz mais sobre uma posição dele do que sobre o processo psicanalítico. Sua desconfiança é apenas um sintoma, como seus outros sintomas, e não constituirá interferência desde que conscienciosamente execute o que dele requer a regra do tratamento. E qual é a regra do tratamento? Falar o que vem ao pensamento. Então, tanto a pessoa que chega com expectativas muito positivas, quanto a pessoa que chega com uma postura mais crítica e desconfiada, o que a gente precisa é ir construindo ali um espaço, ir construindo ali uma relação em que ela fale o que vem ao pensamento, em que ela associe livremente, ok? Ninguém que esteja familiarizado com a natureza da neurose ficará espantado em ouvir que mesmo um homem que é muito bem capaz de realizar uma análise em outras pessoas possa comportar-se como qualquer outro mortal e ser capaz de produzir as mais intensas resistências, assim que ele próprio se torna objeto da investigação analítica. Então imagine, isso é muito comum entre nós, estudantes e profissionais da psicologia. A gente imagina, nossa, eu adoro as aulas de psicanálise, eu adoro ler sobre psicanálise, eu adoro estudar psicanálise, então claro que eu não vou ter resistências na minha análise. Nananina não, porque a resistência não é do nível consciente, desse nível que adora estudar, que adora aprender. Ao contrário, o que o Freud está dizendo aqui, que mesmo que alguém que é analista, que pratica a psicanálise, quando a investigação psicanalítica são de processos que são meus, são de conteúdos que são meus, as resistências podem se erguer de forma bem intensa, ok? Quando isso acontece, somos mais uma vez relembrados da dimensão da profundidade da mente. Então, o que o Freud vem dizendo para a gente até aqui é: não podemos nos deixar enganar acreditando que o que vem conscientemente, o que vem numa primeira apresentação, numa primeira explicação, numa primeira aparência, nos diz tudo. Não, nós estamos diante, quando a gente começa um processo psicanalítico, com a profundidade da mente. E não nos surpreende descobrir que a neurose tem suas raízes em estratos psíquicos nos quais o conhecimento intelectual da análise não penetrou. Então, uma parte são as nossas explicações racionais, nossas motivações conscientes, nossos interesses intelectuais. Outra parte são os nossos motivos e resistências e barreiras e impedimentos e desejos que não estão acessíveis à nossa consciência, certo? Vamos então pensar como que esses trechos do Freud nos ajudam a conhecer sobre o início do tratamento. As pessoas chegam com as suas expectativas. E às vezes a gente ouve uma expectativa alegre e fica super animado, ou uma expectativa desconfiada e dá uma desanimadinha. Mas o que o Freud nos diz é que não, essas expectativas conscientes têm muito pouca importância. Mesmo a desconfiança não vai atrapalhar, porque ela é manifestação das resistências. O que tem importante é olhar
para esses estratos psíquicos que estão para além da superfície do consciente. Esses estratos psíquicos que mostram toda uma dinâmica das profundidades dos nossos fatores e elementos inconscientes, que é o que o processo psicanalítico está buscando investigar, ok?